Seja bem-vindo ao Café com Soluções, um quadro para quem vive de instalação, manutenção e tecnologia. Hoje a conversa é sobre o coração de qualquer sistema de segurança, a alimentação elétrica. Vamos entender como escolher a fonte certa e também qual tipo de cabo usar para não perder a tensão e não estar queimando nenhum equipamento. Então segura o café e bora pro papo técnico, mas sem complicação. Se a fonte falhar, não tem imagem, não tem acesso e o sistema todo vai para o chão. Porque a fonte é quem garante tensão estável, corrente suficiente e proteção contra as variações de rede. Em sistemas de CFTV, por exemplo, uma queda de 1 ou 2 volts já é suficiente para causar variações nas imagens ou até mesmo causar travamento e derrubar algumas câmeras. Quando partimos para controle de acesso, essa mesma variação pode travar fechaduras, resetar controladoras e aí tornar o acesso inseguro. Então, vamos direto ao ponto. Existem vários tipos de fonte. Nós temos, por exemplo, fontes colmeias, fontes adaptadoras, multissaídas, fontes estabilizadas. Entre as fontes adaptadoras, nós temos aqui as fontes individuais, que são fontes utilizadas em sistemas onde, por exemplo, a câmera está muito distante do DVR. E aí nós colocamos fontes individuais para a câmera. Claro, não compensa utilizar ela num sistema muito grande, porque aí vai ter que ter uma fonte para cada câmera. Então muitas câmeras, muitas fontes, o custo sobe bastante. Mas aí uma fonte para cada câmera para evitar estar perdendo tensão no caminho, quando a câmera está muito distante. E temos também as adaptadoras que não usamos de forma individual, são as que têm uma corrente maior. Aí nós fazemos um cálculo para ver a necessidade da corrente do sistema e sabemos que, por exemplo, vamos precisar de 10 A. Aí colocamos uma fonte de 10 A, certo? Que pode ser utilizada tanto com a adaptadora quanto também com as fontes colmeias. E aí em sistemas maiores, onde temos um sistema com mais câmeras, um sistema onde a gente pode estar centralizando a alimentação das câmeras. Também controles de acesso, por exemplo, onde aí com a mesma fonte eu consigo estar alimentando fechadura, o controlador de acesso em si, e aí também cada caso é um caso, claro. Por quê? Para eu estar alimentando todo o sistema de controle de acesso como uma única fonte, temos que nos atentar bem ao cálculo de tensão e corrente, certo? Para não estarmos danificando o controlador de acesso. Temos também as fontes multissaídas, que são fontes adaptadoras também, só que de uma forma para ficar melhor de organizar o sistema lá no seu quadro principal de força. Já essa fonte aqui, por exemplo, ela é uma fonte estabilizada. Qual a diferença dela para as demais fontes? Ela possui aqui um estabilizador dentro dela para estar impedindo de fato a oscilação de energia. Ela é uma fonte com uma proteção bem maior para todo e qualquer sistema. Já quando a gente parte para um sistema CFTV IP, o ideal mesmo é estarmos trabalhando com o suíte PoE. Não vamos entrar a fundo aqui na explicação do suíte PoE em si, porque aqui o trabalho é mais sobre fonte, cabo, a alimentação elétrica. Mas, resumidamente, o que o suíte PoE faz? Ele manda tanto o sinal de rede quanto a alimentação. Então as câmeras IP, elas são alimentadas direto pelo suíte PoE. Então, no sistema IP, nós não trabalhamos com essas fontes, apenas a fonte que alimenta o suíte, mas ela já vem com ele, então não precisamos estar fazendo esse cálculo em si. Agora, claro, não adianta ter fonte boa se o cabo não aguenta o tranco. Mesmo que nós dimensionamos a fonte corretamente, ainda pode haver queda de tensão por conta da distância e também por conta da bitola do cabo. No CFTV analógico, o mais comum mesmo é utilizar o cabo coaxial, já com alimentação. Mas claro, temos que estar nos atentando à distância e à dimensão do cabo. Já para câmeras IP, como já foi tratado em outro vídeo aqui, o ideal mesmo é utilizar cabo Cat5, Cat6, e aí está utilizando o suíte PoE. No caso de controle de acesso, como por exemplo fechaduras eletromagnéticas, fechaduras elétricas em si, o ideal é estar fazendo o cálculo e dimensionar corretamente o cabo. Normalmente utilizamos cabos paralelos, cabos um pouco mais grossos, de 0,75 mm, mas aí existe o cálculo que vamos mostrar aqui para vocês, que é o ideal para estar
fazendo e dimensionando corretamente, tanto para CFTV, quanto para controle de acesso, quanto para motores de portão também. Em resumo, tanto no mundo do CFTV quanto no controle de acesso, existem duas formas de alimentação. Existe a alimentação através de fontes individuais, que no CFTV é ideal para sistemas pequenos com câmeras distantes. E já no controle de acesso, a alimentação individual também ideal para quando podemos alimentar, por exemplo, a fechadura eletromagnética mais próximo dela possível e proteger de certa forma o controlador de acesso também, por ele estar em uma fonte individualizada. Temos também como alimentar numa sede. A gente faz uma central lá próximo ao NVR, por exemplo, o DVR, e aí nós colocamos a alimentação saindo todas de uma única fonte. É uma forma melhor de organizar, porém é necessário estar fazendo um cálculo que vamos mostrar em seguida para vocês. Então, mas como dimensionar a fonte correta? Primeiro, nós vamos lá no datasheet de cada equipamento e olhamos qual a potência e em qual tensão eles trabalham. Normalmente, tanto equipamentos de sistema de CFTV quanto de controles de acesso trabalham com 12 volts. E aí a gente só vai precisar saber da potência. Para saber qual a corrente necessária, a corrente que o equipamento vai estar consumindo, a gente vai pegar a potência e dividir pela tensão. Simples assim. Então eu pego, se eu vou ter 15 câmeras, eu vou juntar lá a potência de cada uma das 15 câmeras, vamos dividir pela tensão, certo? E aí nós vamos ter a corrente total. Tendo a corrente total, a gente sabe qual cabo utilizar. Agora, claro, mesmo dimensionando as fontes certas, continuamos ainda com o problema a sanar. O maior vilão de qualquer instalação, que é a queda de tensão. Que no caso é o quê? A fonte manda uma tensão específica, porém o equipamento não recebe essa tensão. Por que será? Cabo mal dimensionado. É muito comum em sistemas tanto de CFTV quanto de controle de acesso, vemos cabo apenas de rede. No caso, os famosos CAT5E, CAT6. Só que temos que nos atentar a um ponto. O cabo de rede, ele possui 8 condutores dentro dele, certo? Normalmente em 24 AWG, que é equivalente a cerca de 0,205 milímetros. Então, cada um condutor desse ele vai estar suportando apenas meio ampere a 12 volts. Para uma câmera que está a uma distância curta, é tranquilo eu usar um par aqui para estar mandando positivo e negativo da fonte, certo? Já se eu passo de 30 metros de distância na câmera, eu vou precisar estar dobrando os condutores. Vamos ter que estar utilizando 2 para o positivo mais 2 para o negativo, certo? Passou de 30 metros. Por quê? A tensão ela vai se perdendo no meio do caminho. Então, se eu tenho um cabo, mesmo que 100% cobre, ele ainda vai ter uma resistência elétrica. Isso independe. Então, o cabo 24 AWG, que é no caso o cabo CAT5E, ele vai ter essa resistência e vai suportar até 0,5 ampere. E podemos nos atentar a isso tanto para câmeras quanto para fechaduras elétricas, eletromagnéticas, e aí vamos calcular de acordo com a potência de cada equipamento. Agora, claro, em caso de, por exemplo, fechaduras eletromagnéticas como essa daqui, o ideal mesmo, e o aconselhável, é a gente estar utilizando cabos paralelos, cabo PP, um cabo com a espessura um pouco maior, saindo desse 24 AWG, e a gente utilizaria um de pelo menos 0,75, tá entendendo? Se atentando sempre à distância. Se está muito longe, a gente vai sempre ter que aumentar a bitola do cabo. Claro, saber o cabo correto pode resolver 90% das vezes, mas não sana 100% dos problemas em alguns casos, porque o que acontece? Vai chegar uma hora que mesmo a gente aumentando ao máximo a bitola do cabo, a tensão ainda vai se perder um pouco dependendo da distância, certo? E para isso, o que nós temos, outras opções que nós temos, por exemplo, fontes, aí a gente vai ter que estar calculando a perca de tensão que vai ter no cabo naquela distância específica. Então temos fontes aqui, por exemplo, essa daqui, que ela vai até 19 volts. A gente tem a configuração dela para 12, 15, 16, 17, 18 e 19 volts. Por quê? Se eu faço um cálculo e vejo que no meio do caminho vai ser perdido 1, 2 volts, então a gente já bota uma fonte com a tensão um pouco maior, calculando essa perca que vai ter no meio do caminho. As fontes como essa, por exemplo, elas vêm com um triponte aqui,
que é justamente para isso. A gente consegue estar aumentando a tensão justamente para calcular o que vai se perder no meio do caminho, porque o cobre ele tem a sua resistividade para a passagem de energia elétrica. O ideal é, mesmo você fazendo todo o cálculo de dimensionamento corretamente, a fonte foi a correta, o cabo é o correto. Ainda assim, você chega lá na ponta, na câmera que estiver mais distante, você chega na ponta do controlador de acesso com o seu multímetro em mãos e vai estar lá medindo a tensão exata que chega naquele ponto. Em resumo, é a lei de Ohm na prática. Se o seu equipamento ele está dizendo no datasheet que ele trabalha numa tensão de 10,8 volts até 12 volts, então você tem até ali, no máximo, 1,2 volts de perca nesse caminho, com a dupla cabo e fonte, certo? Claro, o ideal é manter trabalhando sempre em 12 volts, mas isso vai depender muito da qualidade da fonte e também do cabo, como nós já explicamos aqui. Outra dica importante é se atentar sempre no aterramento da fonte. Se você vai trabalhar com fonte colmeia, o ideal é que ela seja aterrada sempre, tanto ela quanto seu DVR, por exemplo, e os seus equipamentos, para estar evitando assim falha, oscilação e dentre N problemas que podem acontecer. Já as fontes adaptadoras, elas são ligadas diretamente na tomada, então você não vai estar se atentando 100% a isso. Vale se atentar também ao caminho por onde vai estar sendo passado esse cabo. Por exemplo, já peguei muitos casos de o motor ser na parte no solo em si, e aí o cabo está sendo passado por um conduíte, um eletroduto que seja, mas pelo solo. E aí entra água e é um cabo, uma bota muitas vezes cabo paralelo, qualquer tipo de cabo. Tem cabo específico, pessoal, para cada tipo de ambiente. Por exemplo, para esse tipo de ambiente, eu indico sempre esses cabos PP, que ele tem um revestimento para estar suportando mais esses tipos de ambientes. Lembrando, nunca passe cabo de baixa tensão, o cabo do seu sistema de CFTV, do seu sistema de controle de acesso, do seu sistema de lógica, junto de cabos de corrente alternada, que seriam 110, 220 volts. Vai dar interferência eletromagnética, a não ser, claro, que o cabo seja blindado, certo? Para interferências eletromagnéticas. Se a fonte vai ficar exposta, use sempre fontes seladas. Existem fontes também para cada tipo de ambiente, fontes externas, fontes internas, como eu falei, as fontes estabilizadas, as fontes não estabilizadas e N tipo de fonte. Anote aí também para não esquecer. Mesmo você calculando quanto vai ser necessário de corrente, qual o cabo ideal, deixe sempre uma folga mínima de 20% ou mais, tanto na corrente da fonte. Eu calculei que meu sistema precisa de 7 amperes para funcionar, então nós vamos colocar lá uma corrente, uma fonte de 10 amperes. Cabo a mesma coisa, eu calculei que eu preciso de um cabo de 1,5 para aguentar o tranca, então a gente não coloca o de 1,5, a gente coloca o de 2,5, porque a gente nunca trabalha no limite, tanto para poder expandir o sistema, quanto também para eventuais picos de corrente. E aí, curtiu o conteúdo? Agora você já sabe como escolher a fonte certa e qual cabo usar para evitar dor de cabeça. Deixa o like e comenta aqui se quer que eu faça um vídeo mostrando na prática como calcular a queda de tensão com cabo, fonte e multímetro real. Até o próximo Café com Soluções.